Ok, agora sim. Muito bem, pessoal. Então, estamos iniciando aqui nossa aula de inferência estatística, disciplina, né, de inferência estatística. Eu estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Nós vamos dar continuidade mais ou menos onde a gente parou na aula passada. Só relembrando, então, que na nossa primeira semana de aula, eu apresentei o que vai ser o nosso curso, né, nossa disciplina, o que é inferência estatística. Falei sobre a nossa avaliação, como é que vai ser, né? É bom lembrar aqui, porque às vezes, né, algumas pessoas não participaram daquela primeira aula, que no terceiro, na terceira fase, né, na terceira parte, na nossa C3, vamos já ficar mais claro, né? Para a nossa C3, metade da nota, metade da avaliação C3 vai ser atribuída à sua participação, ao seu projeto integrador, aquilo que você, a sua produção num projeto integrador. Lembra? Então é muito importante que você faça o projeto integrador, faça bem feito, porque ele vai ser contabilizado para algumas disciplinas, 3, 4, 5, não sei quantas disciplinas, tá? Também depende de em quantas disciplinas participantes você está matriculado, né? Então é só lembrar isso aí. Se, no caso, você não estiver participando do projeto integrador, aí a sua avaliação ela vai ser contabilizada separadamente. Vamos supor, você vai fazer uma prova só, que valeria 5. Aí aquela sua prova vai passar a valer 10. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, depois nós tivemos uma aula que foi avaliação diagnóstica, que foi aquela aula véspera do feriado de carnaval, em que você só tinha que acessar e fazer ali responder algumas questões relacionadas à estatística básica. Aí, durante essa semana, na terça-feira, nós tivemos uma primeira aula sobre distribuição normal das frequências, o tipo de distribuição normal de frequência, onde nessa aula eu apresentei, em parte da aula, essas notações aqui, olha, esses símbolos que a gente vai utilizar ao longo, decorrer desse curso de inferência estatística. Então, mostrei para vocês aqui alguns símbolos. O símbolo da média amostral, o símbolo da média populacional, tá? Esse mi, né? Essa letra grega mi, que a gente vai usar bastante, né? O símbolo do desvio padrão amostral, que é um S minúsculo, ok? O símbolo do desvio padrão populacional, que é uma letra grega sigma, tá? Essa letra grega aqui, olha, que você está vendo. Espera aí, deixa eu ver se ele vai escrever aqui. Aí. Essa aqui é a letra grega sigma, tá? Do desvio padrão populacional. A gente representa a variável aleatória x com um x maiúsculo, tá? Quando a gente quer falar de modo geral, a variável aleatória x, né? Por exemplo, eu tô querendo fazer uma pesquisa sobre o tempo de estudo dos meus alunos. Quanto tempo os alunos passam estudando por dia? Estudando fora, não tendo aula, estudando. Né? Então, quanto tempo por dia você passa estudando? Você e as suas estratégias de estudo. Então, esse é meu x, essa é minha variável aleatória. Essa variável aleatória pode ser discreta quando aquilo que o objeto do meu estudo, ele só pode, ele pode ser listado, uma lista de números. Por exemplo, se a resposta para a minha pergunta só pudesse ser números inteiros, vamos supor, quantos irmãos você tem? A resposta pode ser 0, 1, 2, 3, 4, não pode ser 1,7, 4,28, ok? Então, essa seria uma variável discreta. Agora, se eu pergunto para você qual é o seu peso ou qual é a sua altura, essa resposta ela pode ter, assim, a gente não tem que ter um salto entre, por exemplo, vamos falar de peso aqui, né? Massa, né? Se a gente falar assim, uma pessoa tem 73 quilos. O próximo número depois de 73 quilos não é o 74. Na verdade, a gente nem sabe dizer qual que é o próximo número depois de 73. Ué, professor, como não? Não sabemos. Né? Porque existe o 73,1, mas antes do 73,1
existe o 73,01. E antes do 73,01, existe o 73,001. Ah, professor, mas nenhuma balança tem tanta precisão assim. Ok, mas aí é um problema das balanças. Mas que é possível, é. Certo? Já número de irmãos, não. Número de irmãos, ou você tem 0, ou tem 1, ou 2, ou 3, ou 4. Se bem que existe um negócio chamado meio-irmão, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes, porque aí complica. Ok. Outros símbolos que nós temos aqui, ó, é o Mi de x barra, que é a média das médias amostrais. Aí nós fizemos um ou dois exercícios, né, na aula passada, estabelecendo, eu joguei aqui uma certa população, uma população pequena, né, de números, usei os números primos, né, 2, 3, 5, 7, 11, eu acho, e aí nós definimos uma amostra com dois elementos, só dois elementos, aí a gente saiu catando, por exemplo, a amostra do 2 com 3 é uma amostra, 2 com 5 é outra, 3 com 7 é outra, 5 com 11 é outra. Fizemos todas as amostras desse tipo de população e depois calculamos a média dessas amostras. Então, isso foi chamado de média das médias amostrais, que é o nosso MIDX, o nosso MIDX barra, que é o trabalho desgramado, né, galera? Mas a gente não vai fazer isso, via de regra, a gente não vai fazer isso não, né? Via de regra, a gente já vai considerar que a gente já tem isso, ok? Mas só para vocês verem como que é feito. Nunca é legal você, na primeira vez que está utilizando um conceito, já partir assim do valor já entregue, sem que você tenha que descobrir como que se faz, como que se chega naquele valor. Tá? Nunca é muito bom fazer isso. Às vezes a gente não tem muita alternativa, né? Quando o desenvolvimento para aquela ferramenta é longo demais, está muito fora do nosso objetivo. Às vezes acontece isso, mas o ideal não seria fazer isso, tá? Bom, e o sigma com x barra é o desvio padrão das médias amostrais. Tá? É o desvio padrão das médias amostrais, ok? E nós vimos qual é a relação entre esse tipo de média amostral com a média da população. Esse tipo de desvio padrão amostral com o desvio padrão da população. Tá? Existe uma relação para isso. Bom, e hoje, pessoal, nosso tema da aula de hoje, estou observando aqui que ficou um pouquinho pequeno, deixa eu tentar melhorar aqui. O tema da nossa aula de hoje é esse aqui, ó, o Teorema do Limite Central. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, a gente vai começar. Então, deixa eu já te falar aqui. Nós vamos começar esse tema. A gente avança uns passinhos para frente. Aí vai chegar num ponto ali na frente que a gente vai precisar de calcular, dentro desse teorema do limite central, a gente vai precisar de calcular probabilidades relacionadas à distribuição normal. Só que aí, via de regra, quando chega essa hora, você fala assim, bom, e agora, pessoal, vocês lembram de ter estudado a distribuição normal no semestre passado, ou então algumas pessoas fizeram 2 semestres atrás, ou 3 semestres atrás, e aí geralmente é aquele cri geral, ou seja, não lembro, não sei como é que é, nunca vi isso, ok, aí é aquela hora que eu já espero, então a gente pausa, dá um tempinho aqui, e faz uma recapitulação da regra da curva de distribuição normal de probabilidade. Ok? Então a gente vai fazer esse movimento com toda a tranquilidade do mundo para ter um bom aproveitamento, para eu não ficar falando aqui de algo que vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai fazer esse tipo de movimento aqui. Ok? Então vamos lá. Para começar, pessoal, eu trouxe aqui algumas anotações, né? Algumas citações aqui quais são as características, o que que é, para que que serve, em que a gente usa o teorema do limite central, que muitas vezes, inclusive, pessoal, a gente vai chamar só de
TLC. Ok? Então, quando eu usar aqui a sigla TLC, saiba que eu estou falando do teorema do limite central. Tá bom? Primeiro item aí, olha só. O teorema do limite central, ou TLC, é uma teoria estatística que nos oferece um resultado extremamente importante e útil em relação à distribuição da média amostral. Em relação à distribuição daquela média amostral. Então, o que essa primeira frase está me dizendo é que o teorema que nós vamos utilizar aqui, ele vai nos dar um resultado que ele vai ser significativo para a gente compreender como que funciona a distribuição daquelas médias amostrais. Eu sei que talvez isso agora seja meio nublado, mas quando a gente chegar nos exemplos, essas frases vão fazer um pouco mais de sentido. E se for necessário, aí depois, quando você for estudar, você volta nessas frases, realmente, lá naquele primeiro exemplo, no segundo exemplo, terceiro exemplo que o professor falou, agora eu consigo perceber que o teorema do limite central está sendo utilizado aqui. Tá bom? Segundo item aqui. Considere uma população X, para a qual são conhecidas a média, lembra aquele μ, né, da população, a média da população, e o desvio padrão, que é um sigma. E tomemos amostras de tamanho n a partir dessa população. Bom, olha o que a gente pode afirmar. O tamanho, pessoal, n aí, é aquele exercício que a gente fez na terça-feira, aula passada. Na terça-feira da aula passada, o nosso n foi 2 no primeiro exercício, aí no segundo exercício foi 3. Né? Eu quero fazer aqui algumas amostras. De quantos em quantos? De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, esse é o tamanho da amostra que vai ser escolhido, né? Utilizado. Bom, mas considerando isso, considerando que a população X tem uma média μ, tem um desvio padrão sigma, e vão ser escolhidas amostras de tamanho n dessa população, olha quais conclusões ou quais afirmações que o teorema do limite central me permite ter. Primeira afirmação aqui, olha. Se esse n for grande o suficiente, a distribuição da média x barra, tá? Ou seja, a distribuição dessa média, né? Das médias amostrais será aproximadamente normal. Agora vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Vou falar com vocês aqui sobre essa palavra aqui. Essa palavra aqui, ó, normal, tá, inclusive ela está sublinhada, ela não é normal no sentido que a gente usa no dia a dia, não. Ela é normal porque já existe uma certa definição sobre esse tipo de distribuição. É um tipo, é uma característica especial, tá? É um tipo de função, tá? É um tipo de função. Então, quando fala função normal, galera, na estatística, não está falando assim, é uma função que acontece com muita frequência, é uma função comum, é uma função legal. Não é isso. É um tipo especial, ela tem características específicas, certas características específicas. Quais características específicas, professor? Veremos logo, logo. Ok? Ainda hoje, daqui a pouquinho. Que mais? Além disso, o desvio padrão dessas médias amostrais, que é o sigma do x, está muito pequenininho aí, né? Achei que ia ficar um pouco melhor aí para vocês lerem. O desvio padrão das médias amostrais, que é o sigma do x, será aproximadamente igual a sigma sobre a raiz quadrada de n. A gente viu isso na aula passada, mas repito aqui, e logo mais abaixo eu vou repetir de novo, que esse sigma de x barra, ele é calculado aproximadamente fazendo a média, fazendo o sigma, que é o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de amostras. E ele também é chamado de erro amostral. Esse valor é chamado de erro amostral. Ok? É importante, pessoal, que esse aproximadamente aqui, ele só começa a ser realmente aproximadamente quando a quantidade de elementos da população é superior a 30. Então, quando uma população
ela é maior, população maior do que 30. Lembram que nosso exemplo da aula passada foi com 5? Por isso que a gente obteve um resultado que não ficou muito bom, né? Quando a gente foi calcular o sigma x, e falou assim, ó, sigma x ele é aproximadamente igual a sigma sobre raiz quadrada de n. Aí não ficou tão bom. Se eu não estou muito enganado, deu um erro de 15%. Por quê, pessoal? Porque esse aproximadamente igual, né, que dá um erro muito pequeno, ele só começa a chegar nesse aproximadamente a partir de uma população de 30 elementos, 30 indivíduos. Agora pensa comigo, pessoal, população de 30 indivíduos. Para a estatística regular, para aquilo que a gente faz com estatística no dia a dia, vocês acham que uma população com 30 indivíduos é uma população comum? É normal isso acontecer? Não precisa nem responder, não, é só pensa aí. Porque talvez você fale assim, ah, poxa, esse negócio só serve se for maior do que 30. Mas pensa bem, que estatística que a gente costuma fazer com populações menores do que 30? É muito difícil você fazer estatística com populações menores do que 30 indivíduos, não é? Pô, se eu for fazer estatística de uma turma, geralmente essa turma tem pelo menos uns 30 indivíduos. Se tiver, vamos supor, 20, ok, vai dar um erro maior do que o que a gente gostaria. Mas mesmo assim, vai ser um erro menor do que aquele que a gente obteve na aula passada, né, que foi um erro de 15%. Porque na aula passada a gente fez uma população só de 5 elementos. Só 5 elementos, ok? Mas se você for fazer estatística com populações superiores a 30 elementos, esta relação sigma de x é aproximadamente igual, e esse aproximadamente ele é suficiente igual a sigma sobre raiz quadrada de n. Tá bom? Bom, se você tiver meio perdido aí, fique tranquilo que nos exemplos eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro para você. Próxima frase aí. Quanto maior o valor de n, acabei antecipando o que eu falei com vocês, ele estava embaixo e eu não percebi. Quanto maior o valor de n, melhor será essa aproximação. Em geral, indica-se o n maior do que 30, ok? Em geral, indica-se um n maior do que 30. E a última frase aqui, a importância desse teorema está no fato de não ser necessário que a população apresente a distribuição normal de probabilidades. O teorema aplica-se tanto no caso discreto como no caso contínuo. Ou seja, pessoal, mesmo quando a população não apresenta distribuição normal, quando a gente faz o desvio padrão das médias amostrais e calcula a média a partir das médias amostrais, este cálculo, este procedimento, ele se utiliza da distribuição normal e ele se aproxima muito de qualquer situação de distribuição de probabilidades. Deixa eu tentar traduzir isso para português. O que eu quero dizer? É que quando a gente utiliza a distribuição de probabilidades, ou seja, as técnicas que nós vamos utilizar aqui, mesmo quando a distribuição não é normal, mesmo quando ela não se encaixa na distribuição normal, o teorema da distribuição, o teorema do valor central aqui, do limite central, ele se aplica muito bem, ele se encaixa perfeitamente bem. Então, por isso que ele é tão importante, tá? Porque até quando a distribuição não é normal, ao fazer os procedimentos que nós vamos fazer, ele se adequa, ele se ajusta perfeitamente a uma distribuição normal. Vamos tentar exemplificar isso agora. Antes de todos esse texto aqui, ó, eu fiz uma observação, três observações, para resumir o que estava escrito ali em cima. Ou seja, é o resumo do resumo. Olha aí. Observação número 1. A média das médias amostrais, ela é aproximadamente igual à média populacional. A média das médias amostrais, que é esse MID-X, ele é aproximadamente igual à média populacional. Ok?
E vice-versa, né, galera? Né? Se eu te falar que a média populacional é 13, então a média das médias amostrais é 13. Se eu te falar que a média das médias amostrais é 25, então a média da população é 25. Ah, professor, mas não é igual, é aproximadamente igual. Galera, esse aproximadamente, o erro que existe é desprezível, ok? Claro, considerando amostras em que o N seja pelo menos 30. Populações em que o N que seja considerado seja pelo menos 30. Meus queridos alunos, se vocês tiverem dúvida aí, ou se vocês falam, não, eu estou com dúvida, mas deixa eu esperar um pouquinho, mas o importante é que, ao final, vocês não tenham dúvidas do que foi discutido aqui, tá bom? Então, vocês participem, vocês perguntem e se manifestem aí no caso das dúvidas. Segundo item que estava lá, o desvio padrão das médias amostrais, pessoal, que é aquele sigma do x, o sigma do x, ele é calculado também com aproximadamente sigma sobre raiz quadrada de n. Lembra que esse sigma aqui é o desvio padrão populacional, tá? É o desvio padrão populacional. E esse n aqui é o tamanho da amostra. Tamanho da amostra. Beleza? Bom, terceira anotação que eu fiz aqui é que esse sigma x também é chamado de erro padrão da média. Esse sigma x é comumente chamado de erro padrão dessa média. Por que, professor, erro padrão? É o erro padrão porque, vamos supor, se eu falar assim, uma turma fez uma prova de estatística. A nota da turma média, a nota da turma média foi 6,4. 6,4. Mas eu calculo esse desvio padrão amostral. Aí esse desvio padrão amostral dá 0,5 pontos. Ok? Então significa o quê? Que o erro padrão em relação à média, o erro calculado médio em relação a essa média é de meio ponto para mais, meio ponto para menos. Então isso é chamado de erro padrão dessa média. Ok? É o nome que a gente dá para para esse cálculo feito a partir das distâncias entre a média e cada um dos seus elementos. Ok. Uma situação aqui para a gente tentar interpretar o teorema do limite central. Trouxe aqui uma situação lá do livro Estatística Básica, Moretin e Bussab. Vamos aqui. Espera aí. Considere, pessoal, que as contas de telefone de residências de uma cidade têm uma média de 60, estão custando 64. Aqui a unidade é uma unidade monetária, tá? Só um parênteses aqui, né, vocês me permitam, por favor. Antigamente, e não é tão antigamente assim, mas, né, sei lá, vamos botar aqui uns 30 anos atrás, os livros eram escritos num ano. E aí eles colocavam o preço das coisas, né? Os autores colocavam o preço das coisas. Ia fazer aquele livro de matemática lá para o ensino médio, para o ensino fundamental, né? Que antigamente era chamado de primeiro grau, segundo grau, né? Aí falava assim, o preço do caderno, um caderno custa 50 cruzados. No ano seguinte, galera, de duas uma, ou já não era mais cruzados, então eles botavam cruzados e o nome da moeda já mudou, né? Mudava com muita frequência, cruzado, cruzeiro, cruzados novos, cruzeiro real, mudava com muita frequência o nome da moeda. Quando não mudava o nome da moeda, o que acontecia? A inflação tornava aquele problema ridículo. Como assim, professor, a inflação tornava esse problema ridículo? Vamos supor, se hoje um caderno, né, custasse lá 50 cruzados,
Cara, daqui a um mês, com 50 cruzados, você não comprava nenhuma bala mais lá no boteco ali da esquina. Daqui a um mês. Imagina daqui a um ano, imagina daqui a 2 anos. Então, quando o problema vinha lá falando assim, que um caderno custava tanto, é como se hoje no nosso livro, né, falasse assim, um caderno, Joaquim foi na papelaria e comprou um caderno de 200 folhas por 6 centavos. Aí falando, pô, os meninos não conseguiam nem se concentrar no problema. Falando, pô, como é que um caderno custa 6 centavos, tal? Então, qual foi a saída desses autores? A saída desses autores foi colocar cifrão sem nome e um número razoável, sabe, um número qualquer, né, que você faça aquele problema independente de qual seja a moeda. Então esse cifrão é uma unidade qualquer de moeda, pode ser dólar, euro, real, qualquer tipo de moeda aí, tá bom? Então perdoe aí por esse parênteses, mas eu acho sempre interessante você contar essas histórias. Então olha só, fala aqui então que a conta, né, de telefone média das residências era de 64, vamos botar reais aqui, porque é o nosso tempo atual. Então, a média era de 64 reais, e com desvio padrão de 9 reais, ok? Como pode ser visto no gráfico a seguir, mas eu não vou mostrar o gráfico, aliás, aqui é só um comentário, como pode ser visto no gráfico a seguir. Está mostrando, pessoal, o gráfico que eu não vou mostrar a seguir aí, é um gráfico mostrando a distribuição das contas. Algumas contas estão mais do que R$ 64, outras são menos do que R$ 64, mas a média, o número que ficou no meio, foi R$ 64. Desvio padrão 9, o que significa desvio padrão? É que se a gente fosse fazer a média de todas as distâncias da conta do fulano de tal para a média, da conta do Beltrano para a média, da conta do Ciclano para a média, dava um desvio de 9, uma média de R$ 9, ok? Amostras aleatórias de 36 contas de aparelhos são escolhidas nessa população. Então foram escolhidas 36 contas de telefone. Galera, se foram escolhidas 36 contas de telefone, significa que aquele nosso N é 36. Quando o nosso N é 36, o que isso me diz? Isso me diz que o valor do meu desvio padrão amostral pode ser calculado utilizando aquela fórmula do desvio padrão sobre a raiz quadrada de n. E também significa que a minha média amostral ela é aproximadamente a média populacional. Eu posso considerar como o mesmo valor. Ok? Ah, professor, e quando não for 30, for menor do que 30, a gente vai considerar do mesmo jeito. Mas você tem que saber que no mundo real, na vida real, se essas amostras forem menores do que 30, o erro aumenta, tá? Então, o cálculo, ele começa a apresentar certos erros, ok? Começa a apresentar certos erros. Ó, é fácil de entender isso. É como se eu tentasse, por exemplo, vamos supor, eu vou, eu vou, eu trago um norueguês que nunca veio no Brasil, não conhece o Brasil, certo? O cara não conhece o Brasil, nunca ouviu falar, nunca ouviu um documentário sobre o Brasil. Aí eu trago esse norueguês para conhecer o Brasil. Aí eu falo assim, ó, vou te mostrar como que é o Brasil, tá bom? Aí você vai lá, você vai entender o que que é o Brasil. Aí eu chamo o cara, né? Aí eu trago ele, só para ficar mais assim próximo da nossa realidade aqui. Aí eu chamo ele para ele ficar, sei lá, uma semana no resort mais top, luxuoso do Brasil. Ou então não, ou então eu chamo ele para ficar numa casa ali na Ilha do Boi, né? Não sei se todo mundo conhece aqui, mas tem um bairro aqui em Vitória, né? Que é a Ilha do Boi, que só tem aquelas mansões, fica na beira da praia e tal. Antes de entrar, você passa por uma guarita lá de segurança, entendeu? Aí o cara fica lá uma semana, quando acaba aquela uma semana, ele vai para o aeroporto e volta para a Noruega. Chega na Noruega, ele vai falar assim: bom, conheci o Brasil. Olha, o Brasil é o quê? O que que ele vai falar? Ele provavelmente vai falar assim: pô,
O Brasil tem gente rica, né? Pô, eu fiquei numa casa lá, a casa era enorme, 4, 5 empregados e tal. A comida é maravilhosa, o clima é bom. Eu andava lá, né, 2 metros para frente tinha eu chegava na praia. Aí do lado aqui tinha um jet ski, do outro lado uma lancha. Quando eu saía para almoçar, eu ia nos restaurantes, só restaurantes ótimos. Isso aí, essa amostra que ele está vendo do Brasil, é uma amostra muito reduzida e que com certeza vai gerar um erro de interpretação, certo? Ele vai ter uma conclusão sobre o Brasil muito equivocada. Se ele sair falando que o Brasil é isso, né? Outra pessoa que depois venha no Brasil vai se decepcionar, porque provavelmente a outra pessoa não vai passar exatamente pelas mesmas condições que ele. Entenderam? Então, por isso, pessoal, que a gente não deve acreditar em amostras pequenas numa pesquisa estatística. Então, o recomendado é que as amostras sejam de pelo menos 30 elementos. Tá. Continuando aqui, é pedido aqui, pessoal, duas coisas. Encontre a média e o erro padrão. Encontre a média e o erro padrão da média da distribuição amostral. Quero saber qual é a média e o erro padrão dessa média. Lembra que o erro padrão da média é aquele sigma x, tá bom? Então, uma questãozinha simples. Se a pessoa se tivesse aqui essa aqui fosse a primeira questão da prova, né, e tivesse te dado isso aqui, olha que maravilha, valendo aqui um ponto para você, ó. O que ele está me perguntando aqui, ó? Encontre a média. Encontre a média. Essa média que está pedindo aqui, pessoal, é a média amostral. Esse mi de x é numericamente igual, ele é aproximadamente o valor mi populacional. Qual que é o valor mi populacional? O valor mi populacional é a média que está aqui, ó, no exercício. 64. Então, você já está dizendo aqui que a média amostral é igual à média populacional, que é de R$ 64 a conta de telefone. Ok? E agora ele vai falar assim, e qual que é o desvio padrão amostral? Ou melhor, qual que é o erro padrão da média da distribuição amostral? Qual que é o erro padrão? O erro padrão, pessoal, é aquele sigma de x barra. Sigma de x barra é calculado fazendo o quê? Uma razão, uma divisão entre o sigma e a raiz quadrada de n. Beleza? De vez em quando dá umas travadinhas na tela aqui, eu estou falando uma coisa, o negócio não vai, mas é a nossa internet que não ajuda muito. Seguindo aqui então, nosso sigma x vai ser dado por, quem é meu sigma? Esse sigma aqui. Ó, pessoal, eu pergunto aqui, não é pergunta retórica não, vocês podem falar, tá, quando eu pergunto aqui, mas se vocês demorarem para falar, eu falo. Assim, quem é meu sigma? Ninguém fala. Tá bom, agora eu vou esperar. Quem é meu sigma? Se fosse valendo um ponto na média, eu falava, né? Desvio padrão, professor? Isso, isso. E de quanto que ele é? Qual o valor dele? Nove. Isso, obrigado, Miriam. Isso aí. Ah, o Cid também jogou aí. Beleza, o Cid. O Gustavo também. Perfeito, galera. Só para também não ficar assim muito só eu aqui, né? Então é o 9 sobre a raiz quadrada desse n, né? E nosso n, como já está escrito aqui, né, é 36. Portanto, nosso cálculo aqui de desvio padrão, só que é um desvio padrão amostral, tá? É um desvio padrão de 9 sobre 36, ou seja, 9 sobre 6. 9 sobre 6. 9 sobre 6, se eu simplificar por 3, vai dar 3 sobre 2, que vai dar 1,5. De acordo aí? 1,5. Esse 1,5, pessoal,
está na unidade monetária, tá? É reais, R$ 1,50, tá? É um desvio padrão de R$ 1,50 para aquela pequena amostra que você pegou. Então, se você pegar uma amostra de 30 e... De quantos? De 36 pessoas, 36 contas, a expectativa é que o desvio padrão daquele grupo seja um desvio padrão de R$ 1,50. E que a média daquele grupo seja de R$ 64. Vamos pensar isso aqui no Espírito Santo. Vamos imaginar todo mundo que paga telefone no Espírito Santo. Aí vamos supor que a média do telefone, esses telefones que ainda existem, ainda sobrevivem, né? Telefone fixo de casa, né? A média das contas de telefone seja de R$ 64. Beleza. E o desvio padrão dessas contas de telefone seja de R$ 9. Por quê? Porque tem gente que paga muito mais do que R$ 64, tem gente que paga bem menos do que R$ 64, 20, 25, R$ 30, bem menos, né, do que 64. Beleza. Então, por isso que o desvio padrão dá 9. Mas se eu for lá e catar 36 pessoas e fizer esse demonstrativo, fizer esse cálculo só com 36 pessoas, por exemplo, 36 apartamentos de um prédio. Pega lá um prédio grande, né, com 36 apartamentos, pá, e pega só aquela amostra. Se você pegar só aquela amostra, a tendência é de que o desvio padrão daquele grupo dê de R$ 1,50. Ok? Apesar do que no meu exemplo aqui, eu cometi um erro, né? Qual é o erro? A minha amostra ela não pode ser de um prédio só, porque senão ela não representaria o estado do Espírito Santo. Não, eu vou lá na Praia do Canto, pego um prédio de alto padrão, né? E aí eu falo que aquela ali representa o Espírito Santo. Não, não funciona, não é assim, entendeu? Mas só para ilustrar, né? Foi só para ilustrar. Vocês sabem que na hora de coletar uma amostra, essa amostra tem que refletir a população. Então, se a população ela tem pobres, muito ricos, classe média, tarana, você tem que pegar e ir catando um pouquinho de cada. Vamos seguindo aqui. O gráfico, eu falei que não tinha o gráfico, mas está aqui, ó. A distribuição normal não, a distribuição real das contas de telefone do povo deu essa aqui, ó. Imagine que era essa aqui. Mesmo essa distribuição não sendo a distribuição normal, porque você sabe que a distribuição normal ela tem um formato bem mais bonitinho, né? É aquela curva bem mais suavizada, tá? Mesmo ela não sendo uma distribuição normal, eu posso aplicar o teorema do limite central, ok? Ou seja, aqui no centro, nós temos o mi, tanto na distribuição real como na distribuição normal, ok? E se eu aplicar aqui o teorema e se eu aplicar aqui, né, o cálculo para achar o desvio padrão, depende do tamanho da minha amostra. Se a minha amostra tiver 36, meu desvio padrão reduz. Se minha amostra for maior, meu desvio padrão aumenta. Aí olha como é que ficou, pessoal, a distribuição das médias das amostras com 36 elementos. Poxa, como é que ela ficou fininha assim? Eu fiz uma amostra muito curta. Fiz uma amostra muito curta. Olha como que encurtou. Olha como é que encurtou a base da minha curva normal. Por que ela está curta assim? Porque é um desvio padrão de 1,5, 1,5. É como se fosse aqui, 1,5, R$ 1,50 para lá, R$ 1,50 para cá. Por isso que ela ficou curtinha assim. Tá? É isso, então, que representa a distribuição normal ou normatizada de uma distribuição real, que seria essa aqui de cima. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Aqui está falando que a moeda é dólar, mas a gente adaptou para reais. Pessoal, só para vocês não ficarem assim muito tristes comigo, falarem que, poxa, professor, não deixa a gente fazer nada. Então, vou te dar aqui 3 minutinhos, 4 minutinhos, para você fazer isso aqui, ó. Agora, suponha que amostras de tamanho 100 sejam tiradas daquela mesma população. Encontre a média e o erro padrão da média. A média você já sabe, eu só quero que você encontre o erro padrão dessa média aí. Só para você pegar manejar essa fórmula, tá? Para você usar ela.
3 minutos você faz essa conta aí, no máximo. Nem isso. É o tempo de eu tomar mais um golezinho de café aqui. Já tá frio, por sinal. Ok, pronto? Acredito que sim. Vocês são alunos aplicados. Vocês devem ter, então, dito que a média amostral, que é o nosso Mi de X, continua sendo igual, né, ou aproximadamente igual ao valor de Mi. Isso quer dizer que a média não muda. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Se em vez de 36 pessoas eu pegasse 100 pessoas, deixa eu voltar no exemplo que eu falei do Espírito Santo, né? Se a média das contas de telefone no Espírito Santo for quanto? R$ 64, se a média for R$ 64, na primeira tentativa eu peguei um grupo de 36 pessoas, uma amostra aleatória, tá? Uma amostra aleatória, representativa da população do Espírito Santo, com 36 pessoas. E eu falei que 36 já é o suficiente para a gente dizer que a média amostral é igual ou aproximadamente igual à média populacional. Imagine agora com 100 pessoas. Né? 100 pessoas é quase o triplo de 36. Então, com certeza, vai ser também aproximadamente igual à média populacional, que é de R$ 64. Eu estou chamando de reais, né? A questão falou dólares. Eu estou abrasileirando aqui a nossa questão. Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é qual que é o erro padrão. Erro padrão, não se esqueça, nada mais é do que o desvio padrão amostral. É o nosso sigma x. Nosso sigma x. Esse desvio padrão amostral, pessoal, é calculado fazendo o sigma, desvio padrão, sobre a raiz quadrada do n, onde n é o número de elementos da nossa amostra. Ou seja, vamos ter aqui 9, né, que eu tinha perguntado, aí algumas pessoas falaram aí, a Miriam falou, o Cid falou, o Gustavo falou, acho que outras pessoas também colocaram aí, sobre agora a nossa amostra que é 10. Sobre a nossa amostra que é 10. Ok? Então, 10 não, gente, é 100. É que eu já estou antecipando aqui. Vamos ter então isso aqui, ó, 9 sobre 10. 9 sobre 10, vamos ter o resultado de 0,9 reais. Considerando que seja reais, então vai dar aí um valor de 90 centavos. Até aí, ok? Dúvidas? Vocês falarem que eu posso seguir, eu sigo. Então, se vocês não falarem nada, também eu sigo. Vamos seguir aqui, então. Pode ser. Valeu. Vamos para um segundo exemplo. Joia, Gustavo, obrigado. Vamos para o segundo exemplo.
As alturas de eucaliptos adultos são normalmente distribuídas. O que significa normalmente distribuídas? Não é no contexto comum esse normalmente distribuídas, não é isso, pessoal. É assim, literalmente, significa que elas obedecem a uma distribuição normatizada, tá? Que é um gráfico que a gente, na próxima tela, eu vou comentar um pouco mais do que é essa tal distribuição normal. Então, mas como agora a gente não precisa, então só considere que é uma distribuição muito simétrica, muito bem feitinha, tá? Então, as alturas de eucaliptos adultos são normalmente distribuídas, com uma média de 90 metros, ok? Faz de conta que a média de altura, então, dos eucaliptos de uma certa plantação é de 90 metros. Eu chutei aqui um valor, ok? E o desvio padrão é de 3,5 metros. Ou seja, nem todos têm 90 metros. Tem uns sei lá, com 70 metros, outros estão com 102, outros estão com 69. Só que quando a gente faz a média, dá 90. E quando calcula o desvio padrão dessa média, dá 3,5 metros. Ok? Amostras aleatórias de tamanho, desculpa, amostras aleatórias de tamanho 4. O que são amostras aleatórias de tamanho 4, pessoal? Amostra aleatória de tamanho 4 significa que foram feitas amostras escolhendo 4 eucaliptos. Pega 4 eucaliptos, pega 4 eucaliptos, escolhe 4 eucaliptos. Foram tiradas. Foram tiradas da população, esse POP aqui é de população. E a média de cada amostra é determinada. Beleza. Agora eu estou pedindo para vocês aqui, ó. Encontre a média de quem? A média dessas amostras, tá? E o erro padrão. E o erro padrão dessa média amostral. Então, entenda uma coisa. Pô, professor, você falou que o ideal é que amostras sejam maiores do que 30, e agora você pega a amostra de tamanho 4? É verdade. Só, galera, que a gente vai trabalhar também com amostras pequenas. Ok? Mesmo sabendo, mesmo considerando que amostras pequenas tendem a ter um erro maior. Mas erro maior não significa um erro absurdo, não. Ok? É um erro um pouco maior. Ontem, por exemplo, a gente fez uma amostra super pequena e obteve um erro 15. Ontem não, né? Terça-feira. Eu obteve um erro de 15%. Essa aqui o erro vai ser menor ainda, mas é o que nós temos para calcular. Nós vamos utilizar a mesma estratégia, independente do tamanho da amostra ser 4 ou ser 40. A questão do 30 é só para você saber que a partir de 30 a confiabilidade dos dados é maior. É muito maior, é muito melhor, ok? É isso. Você tem aí 2 minutos para responder essa questão aí. Quero te lembrar que essas minhas anotações, depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Eu salvo isso aqui como PDF e disponibilizo para vocês lá no Ava. Posso também colocar no chat aqui, no final da aula. Só não me perder muito no horário aqui. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo ainda. Vamos lá? Bom, acho que já foi suficiente para vocês fixarem, né, de que a média
amostral vai ser considerada equivalente, né? Vai ser considerada aproximadamente igual à média populacional. Nesse caso, é 90 metros. A média amostral é igual à média populacional, é de 90 metros. E o desvio padrão amostral vai ser calculado pela razão entre o desvio padrão populacional sobre a raiz quadrada do número de amostras, do número de elementos das amostras. Isso, então, vai nos dar um desvio padrão amostral de... Aí, ó, eu vou utilizar o nosso... Cadê? Esse valor aqui, ó, 3,5. 3,5 é o nosso sigma. Ok? Esse é o nosso sigma. E esse 4 corresponde ao n. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3,5 sobre raiz quadrada de 4, que é 2, né? Então, é 3,5 dividido por 2. 3,5 dividido por 2 vai dar o quê? 1,75. 1,75 metros. A unidade, pessoal, é a mesma da média. Tá bom? A unidade do desvio padrão é a mesma unidade da média. Se a média está em metros, o desvio padrão está em metros. Se está em quilogramas, o desvio padrão está em quilogramas. Beleza. Simples até aqui, né, galera? Podia fazer uma prova só com isso, né? Só que não, né? Exemplo 3. Exemplo 3 é da mesma situação que a gente acabou de ver, eucaliptos, tá? Tem lá os eucaliptos, tananana. Só que agora, galera, é diâmetro. Então, vamos fixar esse conceito aí. Determine agora a média amostral e o erro padrão da média amostral dessa mesma população de eucaliptos, sabendo que a média dos diâmetros desses eucaliptos é de 70 centímetros e o desvio padrão é de 8 centímetros. A média dos diâmetros, né? A média dos diâmetros é de 70 centímetros e o desvio padrão dessa média é de 8 centímetros. Então, você vai fazer agora essa mesmo raciocínio. Ah, esquecendo de uma coisa aqui. Considere ainda que as amostras serão de tamanho 16. Então, a gente vai fazer essa pesquisa catando 16 eucaliptos para fazer a nossa amostra. De 16 em 16 eucaliptos. Tá? Vai lá. Gustavo já finalizou aí. Vamos lá, então. Então, olha só, pessoal. Novamente, a média amostral é aproximadamente igual à média populacional, que está sendo dada aqui por 70 centímetros. Já o nosso desvio padrão amostral vai ser calculado pela razão entre o desvio padrão populacional e a raiz quadrada do número de elementos da amostra. Isso vai dar um desvio padrão populacional, amostral, de
quanto aqui? 8. Tá aqui, pessoal, ó. 8 sobre raiz quadrada de 16, que é 4. 8 sobre 4 é 2 centímetros. Pronto, acabou. Maravilha, né? Facinho pra caramba de calcular. Então, eu espero que agora, nesse ponto, você já tenha passado aquele susto inicial de que, pô, esse negócio tá difícil. Viram que não é nada complexo demais. E o legal, pessoal, é que tem aplicações isso aqui, né? Ou seja, eu consigo calcular desvio padrão mesmo sem ter a população inteira. Eu consigo calcular média populacional mesmo sem ter a população inteira. Ok? Só com amostras da população eu consigo achar a média populacional. Beleza? Agora, lembra que lá no início da aula eu tinha falado que a gente iria precisar de parar um tempinho aqui para falar um pouco sobre a tal de distribuição normal? Então agora é o momento. Por quê? Porque agora a gente vai tratar de probabilidade, tá? A gente vai utilizar esse teorema do limite central, né, ou essas regras do limite central no cálculo de probabilidade. E para isso, pessoal, a gente vai usar a distribuição normal. Mas o que é distribuição normal? O que vem a ser a tal da distribuição normal? A distribuição normal, pessoal, é um tipo de gráfico em que toda a população, ou melhor, deixa eu refazer minha frase aqui. A distribuição normal é um tipo de gráfico que é comum que a população se distribua. Deixa eu começar a te dar alguns exemplos aqui. Se a gente fizer uma pesquisa sobre as alturas dos brasileiros adultos, você vai ver que vai existir assim, muitos brasileiros muito altos, outros muito baixos, vai existir uma média, ok? E vamos considerar que essa média seja de 1,70 m. A média para facilitar, vamos pegar só os homens. A média das alturas dos homens adultos do Brasil. Aí vamos supor que deu 1,70 m. Esse 1,70 m vai ser, a média, vai ser o ponto mais alto daquela distribuição. Tá? Quando uma população ela é distribuída de forma normal, a média concentra a moda. Lembra, pessoal, o que é moda? Moda é o valor que mais vezes se repete em uma distribuição. Moda é o valor que mais vezes aparece numa pesquisa, uma distribuição. Então, quando a distribuição é normal, a média e a moda, elas batem certinho. Então, se a média de altura do brasileiro for 1,70 m e a distribuição de alturas do brasileiro for normal, então significa que a altura mais comum dos brasileiros vai ser 1,70 m. Ok? Aí você pode falar assim, professor, isso é óbvio. Não é. Não é. Tá? Deixa eu te exemplificar de uma outra forma. Deixa eu ver aqui. Digamos que eu queira saber qual que é a média do volume das garrafas de vinho vendidas no supermercado. Não sei se vocês já observaram, mas basicamente só tem 2 tamanhos de garrafa de vinho se vende no supermercado. É muito difícil ter outro tamanho. Tem uma garrafa de vinho de 600 ml e tem uma garrafa de vinho de 375. Basicamente só se faz esses 2 tipos de garrafa de vinho. Claro que, de vez em quando, tem uma aí que vem de 1 litro, tem aqueles garrafões, né? Aquelas garrafas de 5 litros e tal, mas esses vinhos um pouco mais finos, né? Ou é aquela garrafa comum de 600 ml, ou é aquela garrafa pequena de 375. Se eu for calcular a média, eu estou falando assim, né, de quantas garrafas são vendidas, a média deve dar aí em torno de uns 400 e pouco, talvez 500 ml. Mas não tem nenhuma garrafa com esse tamanho, com essa medida, entendeu? Ou seja, a distribuição do volume de vinho pelo tamanho da garrafa não é normal.
Não é uma distribuição normal. Você vai ter muitos vinhos de 600, um pouco de vinho. Deixa eu desenhar, né? Deixa eu desenhar. Deixa eu ver, deixa eu pegar um espaçozinho aqui para desenhar. Deixa eu fazer assim, ó. Ó, se eu fosse fazer assim, a distribuição das vendas de vinho, ó, você tem alguns vinhos de 300 e poucos ml, ok? Outros vinhos de 600 ml e tal. Então, aí, galera, olha só, a média talvez ela fique por aqui, ó. Aí talvez a média bata em um número que não existe nem no mercado, esse número, né? Talvez a média fique aí, estou chutando aqui, tá? 450 ml. Ninguém tem garrafa de 450 ml de vinho no mercado, só que na hora de calcular a média deu 450. Então isso não é uma distribuição normal. O que eu estou dizendo para vocês é que se a gente for fazer assim, esse tipo de raciocínio com as alturas dos brasileiros, o mais provável é que as alturas dos brasileiros dê uma distribuição normal. Uma distribuição normal é aquela que tem certas características que eu vou falar agora para vocês. Mas uma delas, pessoal, é esse formato que a gente chama de formato de sino. Um formato de sino bem simétrico, ok? Onde a média fica exatamente no topo. Ou seja, a média coincide com a moda. A média e a moda são o mesmo valor, tá? Ok, então nós vamos, a partir daqui, usar bastante a distribuição normal. Nós vamos usar bastante a distribuição normal. Qual é a importância da distribuição normal? Galera, é impressionante como os fenômenos naturais, eles se encontram na distribuição normal. Como assim, professor, fenômenos naturais? Eu já falei aqui de altura da população, beleza. Se a gente for pegar, assim, por exemplo, os peixes, o tamanho dos peixes de um rio, ok? Imagine que eu consiga, né, com uma rede, apanhar aí 1.000, 2.000 peixes em um rio, numa certa localidade. Aí eu pego uma fita, trabalho de biólogo, né? E meço todos os tamanhos de todos os peixes daquele rio, daquela espécie. Um peixe, sei lá, um peixe, vou pegar aqui um baiacu da vida, não sei, um peixe com uma piaba qualquer aí, uma sardinha, ok? Aí eu meço essas sardinhas todas aí. Vai ter pequenas, um pouco maiores, aquelas muito grandes, tal, mas a distribuição normal vai seguir esse formato que eu mostrei para vocês aqui em cima. Vai seguir esse formato aqui. E assim vai funcionar com o tamanho das árvores na floresta, assim vai funcionar com o tamanho dos sapos na lagoa, e assim vai funcionar com quase tudo que é natural. Todos os fenômenos naturais se distribuem de forma normal. Galera, se eu for fazer aqui uma medição das chuvas que caem numa cidade ao longo do ano, você vai ver que a distribuição vai ser quase sempre a distribuição normal, tá? Então, nem todas as chuvas são aquelas chuvas super fortes, nem todas as chuvas são aquelas super fracas. Você vai ter algumas fracas, algumas fortes, tá? Mas o normal vai ficar no meio. O normal vai ficar ali no centro. Beleza? Outra coisa, galera, quase todas as médias de grandes proporções, eles acabam entrando na distribuição normal. Mesmo quando não é natural, é alguma coisa feita pelo homem, né, projetada pelo homem, a distribuição normal em médias muito grandes acontece com muita frequência. Tá? Com grandes amostras, com grandes proporções, isso acontece com muita frequência. Ok? Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, hein? Mais um, né? Se a gente fosse falar assim, preços de carros vendidos no Brasil. Então, isso não é um fenômeno natural. Vocês concordam? Não é um fenômeno natural. O preço do carro no Brasil é estabelecido pela vendedora, pela empresa, ok? Pela fabricante, certo?
Então, se a gente fosse distribuir os preços, a gente observaria que existem carros dentro daquele padrão, né, galera? Dentro daquele padrão de preço, baratos, outros muito, muito caros. Mas o normal vai ser esse gráfico aqui, ó. A distribuição normal dos preços dos carros vendidos no Brasil vai seguir esse padrão aqui. Alguns são bem baratos, baratos comparados com os caros, né, pessoal? Alguns são muito caros, só que são poucos, ok? Os carros que são muito caros são poucos. Os carros que são bem baratos são poucos. A grande normalidade vai estar aqui, ó, no meio, naquela faixa central. Isso é uma distribuição chamada de distribuição normal, ok? Acho que vocês já compreenderam, né? Vou seguir aqui um pouquinho mais. E, peraí, a hora aqui é 6h30, né? Tá certo. Quais são as características do gráfico da distribuição normal? Uma característica, pessoal, já falei, forma de sino. Segunda característica, a simetria. Simetria é aquela característica de que existe uma linha que divide o gráfico, ou qualquer coisa, em duas partes que não são iguais, mas são simétricas, ou seja, se você dobrar o gráfico em cima dessa linha, cada ponto do lado esquerdo vai encontrar um ponto equivalente do lado direito, certo? Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, ele vai ter um ponto na mesma altura e na mesma distância do outro lado. O pontinho de baixo vai ter um outro ponto na mesma altura e na mesma distância do outro lado. Isso é simetria. Outra coisa, outra característica, olha o pontinho aqui, ó, tende a zero. Tende a zero. Como assim tende a zero? Se você for continuando o gráfico, ele vai... Deixa eu corrigir um pouquinho esse gráfico aqui. Se você continuar o desenho do gráfico, ele vai cada vez mais abaixando a sua curva, vai tendendo para o zero, ok? Não é zero em algum momento, tá? Mas ele tende a zero. E a outra coisa, outra característica que eu, sem dúvida nenhuma, posso afirmar que é a mais importante, pessoal, é que a área abaixo dessa curva sempre é igual a 1. Como assim, professor? Não se esqueça que esse gráfico é o gráfico que te dá a densidade de probabilidade. Assunto que foi estudado na probabilidade estatística do semestre anterior, ou, né, não sei quem fez no semestre anterior, mas assunto que foi estudado no curso básico de probabilidade estatística. Então, a densidade de probabilidade, todo gráfico, toda função que tem um gráfico de densidade de probabilidade, a área abaixo daquele gráfico tem que dar 1. Por quê? O que significa esse 1? Esse 1 significa 100%. Ok? Esse 1 significa 100%. Tá, mais uma coisa aqui, galera. A largura do gráfico depende do desvio padrão. Como assim, professor? Desvio padrão muito pequeno faz um gráfico, ó, ainda bem que eu tenho um espaçozinho aqui, ó. Vamos imaginar que meu gráfico número 1 aqui, o desvio padrão dele seja 2. E meu gráfico número 2 aqui, o desvio padrão dele seja 5. Ok? Você não conhece o gráfico, tá? Mas um tem um desvio padrão 2, outro tem desvio padrão 5. Certo? Digamos que os dois tenham a mesma média. Considere que os dois gráficos possuem a mesma média. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Ó, vamos supor que a média desse aqui está aqui e a média desse outro gráfico aqui está aqui. Faz de conta que está no mesmo lugar, tá igual. Como que vai ser o gráfico, né? Vamos tentar comparar o primeiro gráfico com o segundo gráfico. Pessoal, esse que tem um desvio padrão pequeno, ele tende a ser mais alto, né, e, portanto, mais fino.
O segundo, que tem um desvio padrão maior em relação ao primeiro, tende a ser mais baixo, ok? E mais alongado. Tende a ser assim. Tá? Por quê? Porque os dois têm que dar área 1, pessoal. Tanto o primeiro gráfico quanto o segundo gráfico tem que ter área igual a 1. Então, se esse primeiro gráfico ele tem que ter área 1, mas ele não pode ser muito largo, porque o desvio padrão dele é pequeno, então ele tem que crescer. Essa curva tem que ir lá em cima. O segundo, se tem um desvio padrão 5, que é mais do que o dobro do anterior, a área dele também vai ter que dar 1, mas ela vai ser distribuída ao longo de uma base maior. A base de distribuição vai ser maior. Isso, não sei se isso te lembra alguma coisa, tá? Acredito que alguns estão lembrando aí. Esse gráfico aqui, pessoal, foi usado como estratégia, por exemplo, de combate ou estratégia, pelo menos para não sobrecarregar os centros de saúde, os hospitais, os leitos de UTI com relação ao coronavírus. Então, qual que era a ideia? A ideia era que a população não pegasse todo mundo o coronavírus de uma vez só, porque se todo mundo tivesse sendo afetado muito rapidamente, né, você teria um desvio padrão pequeno, ou seja, estaria quase todo mundo com a mesma condição, isso faria a curva ir lá em cima, entendeu? Já na segunda situação, se isso está muito mais distribuído na população, mesmo que ao longo de, por exemplo, 2 anos, a população inteira pegue coronavírus, vamos supor, né, que durante 2 anos, todo mundo, 100% das pessoas peguem coronavírus. Mas, se isso foi distribuído mais lentamente, foi possível atender todo mundo no hospital. Já no primeiro caso aqui, todo mundo pegou coronavírus, mas foi todo mundo dentro de um espaço de tempo muito pequeno, 3 meses, 2 meses. Aí sobrecarregou os hospitais, ficou um monte de gente sem ser atendido, e aí, consequentemente, a possibilidade dessa pessoa não conseguir se recuperar foi maior, né? A chance de morrer, né? Deixando claro, assim, a chance de morrer foi maior. Beleza? Vamos lá. Então, vocês observaram aqui o seguinte, que quais são os parâmetros que realmente importam nesse tipo de curva? Os parâmetros que importam, galera, é a média e o desvio padrão. A média por quê? Ora, porque a média diz onde é que a curva vai encontrar o seu pico, o seu ápice. Mesmo que eu não tenha desenhado muito bem aqui, mas faz de conta que eu desenhei simetricamente, tá? Então, a média é importante, porque se a minha média tivesse mais para frente ou mais para trás, a curva ela vai se deslocar mais para frente ou mais para trás. E a outra coisa é o desvio padrão. O desvio padrão, ele diz mais ou menos assim, qual que é a largura dessa base, tá? Se a base, desvio padrão grande, dá uma base larga. Desvio padrão curto, dá uma base curta. Porque, em termos de área, galera, todas elas têm que dar área 1. Todas, ok? Já que esse área 1... Oi, fala, Zé Ricardo. A moda também não é importante, não? Ah, boa questão. Na verdade, Zé Ricardo, ela é importante, mas ela é uma consequência normal, tá? Foi bom você colocar isso. Porque, Ela vai assim, ser a média, né? ela já é a média. Então, a partir do momento que você encontra a média, numa curva normal, a média é a moda. São iguais, ok? Só nesse caso, tá? Entendi. Por isso que eu falo... Não que ela não seja importante, mas a partir do momento que você calcula a média, pronto, a moda já está calculada. Ótimo. Galera, e aí nós paramos aqui em um problema. Não um problema não uma questão, não. É um problema que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. É que existem infinitas funções normais. Então tem a função normal da população de sapos na lagoa, assim como tem a função normal dos preços de automóveis no Brasil. Existem infinitas funções normais e elas não são todas com a mesma curva. Nós acabamos de ver aqui em cima que ela depende da média e depende do desvio padrão. A média do tamanho dos sapos na lagoa
não é a mesma média dos preços dos carros no Brasil. O desvio padrão do tamanho do sapo na lagoa não é o mesmo desvio padrão do preço de carro do Brasil. Isso significa, já deu para você raciocinar aí, né? Significa que vai ser muito raro duas curvas normais serem iguais. Elas têm as mesmas características, mas iguais não. Elas podem estar mais para lá, mais para cá, podem ir mais alto, mais baixo, tá? Isso vai variar muito. Bom, e aí? A questão, galera, é que para a gente achar a probabilidade numa curva normal, é necessário a gente conhecer exatamente o desenho da curva. Olha onde que eu quero chegar, tá bom? Por isso que eu chamei de problema aqui, ó. É um grande problema. Mas a gente vai dar um jeito nele. Para a gente calcular a probabilidade numa curva normal, a gente precisaria conhecer exatamente qual é a função daquela curva. Mas como eu falei para vocês, cada situação tem a sua função. Cada situação tem uma função diferente. Bom, então isso torna o nosso trabalho difícil. Outra questão é, calcular a probabilidade dentro de uma curva normal, nada mais é do que calcular a área que está abaixo do gráfico, em um intervalo que vai de x1 até x2. Mas para você saber essa área do gráfico que está no intervalo de x1 até x2, o que a gente costuma usar, ou poderia usar, seria, pessoal, a integral desta função f de x na variável x, considerando o intervalo de integração x1 até x2. Mas, para tristeza de vocês, a gente não vai usar essa integral. A gente não vai precisar de calcular a integral. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, cada situação vai ter uma função diferente. E isso tornaria o nosso trabalho praticamente impossível. Tá? Praticamente impossível. Então, podem ficar tristes, a gente não vai usar a integral aqui. O que a gente vai fazer, então? A gente vai achar uma solução para isso, que é a seguinte. Nós vamos normatizar as curvas em cada situação. Como assim? A gente vai adaptar qualquer situação que esteja em uma curva normal, a gente vai adaptar para uma curva conhecida. Então, nós vamos adaptar para uma curva normal padronizada. Ah, professor, e para quê? Simples. Quando você adapta aquela curva real para uma curva padronizada, a curva padronizada já foi muito, muito, muito explorada e muito estudada, a ponto de que já existe uma tabela com todos os seus pontos e valores. Então, quando a gente quiser saber uma probabilidade de uma curva normal, a gente adapta para a nossa curva normatizada, padronizada, e vai numa tabela, existe uma tabela dessa curva normal padronizada, onde a gente vai pegar os valores de probabilidade lá naquela tabela, substituindo, então, pessoal, a necessidade de você criar uma função específica para aquela curva normal. Essa que é a situação. Bom, então, onde é que está a dificuldade em tudo isso? Já que achamos uma solução, a única dificuldade que nós vamos ter, que é pequena, é essa de dificuldade do adaptar. Nós vamos precisar de adaptar qualquer curva normal para a nossa curva padrão. Essa adaptação, pessoal, implica em determinar quais são as variáveis reduzidas. O nome que se dá para essa adaptação é uma convergência de variáveis reduzidas. Essas variáveis reduzidas são chamadas de variáveis Z. Quer dizer, elas já são chamadas de variáveis reduzidas, né? Mas o apelido dela é variável Z. Tá? O que é esse Z? Esse Z representa o número de desvios padrão distantes da média. Galera, tem uma fórmula para a gente encontrar essa variável reduzida Z. Essa fórmula eu anotei aqui para vocês. Ó.
Na verdade, aqui está mais completo, tá? É o cálculo da probabilidade completo. O que isso está dizendo aqui? Vamos devagar, porque aqui tem muito símbolo, né? O matematiquês aqui está caprichado. O P é de probabilidade, ok? O X é a variável do problema. Até aqui é bem comum. Então, a probabilidade da variável X é ser menor do que um valor dado, ou a probabilidade da variável X ser menor do que um valor dado. Por exemplo, qual que é a probabilidade do tamanho do sapo da lagoa ser menor do que 14 centímetros? Tá? Então, significa, esse x aqui seria a variável, tamanho, e o segundo x seria os 14 centímetros. Qual é a probabilidade daquele sapo medir menos ou igual a 14 centímetros? A sua medida ser menor ou igual a 14 centímetros. Ok? Tal probabilidade vai ser adaptada para uma variável reduzida a z. Como que vai ser feita essa redução? Essa redução vai ser feita por essa fórmula que está aqui dentro dos parênteses. Ó, vamos devagar aqui e preste muita atenção nessa fórmula aqui. Z, ele vai ser calculado, né? Aqui está menor ou igual, pessoal, porque eu estou repetindo exatamente a mesma simbologia anterior, tá? Então, Z vai ser menor ou igual que X aqui é o tamanho da questão, né? Se eu falei aqui que eu quero saber qual é a probabilidade do sapo medir menos de 14 centímetros, então meu X é 14 centímetros. Então, esse X aqui seria aquele 14 centímetros, menos esse μ. Lembra que esse μ é a média. Média populacional. Esse μ é a nossa média populacional. Dividido pelo sigma, que é o desvio padrão populacional. Ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, você encontrou a conversão da probabilidade na variável x para a probabilidade na variável z. E essa função tem valores tabelados. Tá? Eu estou triste pra caramba aqui, porque eu estou vendo que o meu tempo está acabando. Eu queria ficar aqui mais umas 2 horas falando disso aqui para vocês. Mas como já está acabando, eu só vou dar um salto aqui para mostrar a tabela para vocês. Não vai dar tempo de eu fazer nenhuma aplicação agora. A gente vai fazer uma aplicação disso, então, na semana que vem. Semana que vem eu volto exatamente aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? E, aliás, não é o mesmo horário, né? O horário é diferente. Mas eu volto nessa parte aqui e vou explicar isso aqui para vocês numa aplicação. Mas deixa eu mostrar para vocês a tabela. A tabela, deixa eu saltar aqui, calma lá. Exemplo, exemplo, exemplo. Aqui, ó. Aqui está a tabela. Pô, professor, a gente vai ter que consultar essa tabela? Sim, vamos consultar essa tabela. É lógico, pessoal, que existem calculadoras que já têm esses valores aí da tabela. Ah, eu estou falando, mas a tabela só apareceu agora, né? Agora foi. Agora foi, né? Existem calculadoras que já têm esses valores na sua programação interna. Assim como também o Excel já tem esses valores na sua programação interna. Ok? Mas, né, nada impede da gente fazer aqui no método antigo, né? Consultar a tabela para entender como funciona. E depois você pode utilizar a calculadora ou pode usar o Excel. Mas a calculadora que eu estou falando não é a científica, tá? A científica não tem esses valores programados da tabela. Estou falando daquelas calculadoras CAS, né? As CAS aí, e o Excel, ok? Ou também você pode baixar um aplicativo que tenha esses valores aí, né? Ok? Bom, mas eu preciso finalizar por aqui, pessoal. A gente finaliza. Eu só me dá um instantezinho aqui que eu vou baixar a lista de presença de vocês aqui. Geralmente eu faço chamada um por um, mas agora eu vou baixar a lista de presença aqui e depois eu lanço a nota de vocês. Ah, a nota não, a presença de vocês. Ok, pronto. Já baixei aqui a lista de todos que estão presentes agora. Beleza, pessoal? Então a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem e aí eu explico para vocês como usar essa tabela na resolução de um problema com cálculo de probabilidade em uma função normal. Beleza?
Grande abraço para vocês. Tchau. Um ótimo final de semana, gente. Show, professor. Valeu. Boa noite, Valeu. professor. Boa noite. Um abraço, gente. Valeu. Professor, Valeu, professor. Oi. Um abraço. a aula de Outro, valeu. terça-feira você colocou no AVA? Ainda não. A gravação não, só o PDF. Ah, tá jóia, então. Tá? Eu baixei, mas como demorou muito para baixar, eu estava com outras aulas para baixar, aí agora no final de semana eu vou postar tudo lá. Tá jóia, obrigada. De nada. Falou. Tchau, tchau.